Vitória completa. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Atos 7, versos 35 e 36. Na ocasião anterior, vimos que Deus falou com Moisés e lhe deu uma grande mensagem. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Versículo 34. E agora passamos aos versículos 35 e 36, nos quais Estevão resume o grande livramento que Deus efetuou por meio de Moisés. Mas por que Estevão diz tudo isso? Talvez vocês digam: que relação tem isso tudo com o Sinédrio? Tudo isso tinha acontecido 1400 anos antes, e então, por que ele o repassa? Todavia, será que vocês não conseguem enxergar o propósito? Ao rejeitarem o Filho de Deus, diz Estevão ao Sinédrio, vocês estão simplesmente reeditando o que os seus antepassados tinham feito. A mensagem continua sendo a mesma. É sempre Deus que age. Foi Deus quem agiu no tempo de Moisés e é o mesmo Deus que está agindo agora. Moisés meramente prefigurou Cristo. Aqui está o Salvador e a grande salvação. É isso que vocês estão rejeitando. Portanto, Estevão está pregando incidentalmente o evangelho de salvação com o fim de mostrar a estes líderes judeus sua loucura e cegueira em rejeitá-lo. E eu estou usando esta história, este incidente, exatamente da mesma maneira. É tudo o que eu desejo fazer. Vejam vocês, esta grande salvação foi toda prefigurada no tempo de Moisés. Vimos que é toda ela de Deus, que é mensagem de Deus, atividade de Deus e que é sempre miraculosa e sobrenatural. E vimos também que a Páscoa é um quadro de Cristo morrendo na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mas não terminamos. Há mais um elemento maravilhoso, outro aspecto crucial da história de Moisés, este grande elemento de vitória, esta derrota dos seus inimigos e a libertação dos filhos de Deus. Tudo isso é expresso perfeitamente nestes 2 versículos que agora estamos considerando juntos. Vejam Moisés como uma figura e depois vejam que ele é apenas uma pálida prefiguração daquilo que Deus fez, uma vez por todas, na pessoa de seu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz-nos o texto: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador. Embora o tenham rejeitado, ele ainda era aquele que fora escolhido por Deus para realizar a obra. E depois de 40 anos, Deus o chamou novamente, comissionou-o e enviou com ele um anjo para dar-lhe força e poder. Moisés foi então enviado ao Egito para realizar a obra para a qual Deus o designara. Leiam pessoalmente o livro de Êxodo, comecem pelo capítulo 1 e sigam direto até o capítulo 14, merece o seu exame atento. Deus enviou Moisés. Moisés, homem modesto e manso, não um bom orador, foi enviado para realizar essa tarefa impossível, confrontar-se com Faraó e com todos os seus soldados, carros e cavaleiros. Moisés não tinha nada, nem sequer uma espada. Foi-lhe dada uma vara, nada mais que uma bengala. A ideia em si já parece monstruosa, parece realmente ridícula, não parece? Mas foi isso que aconteceu. Deus lhe disse que fosse, e lhe disse o que ele deveria dizer, e Moisés protestou constantemente. Que posso fazer? Quem sou eu? Como posso enfrentar este poderoso faraó? É impossível. E Deus disse: vá, faça o que lhe digo. Então Moisés foi e o fez. E o resultado, naturalmente, foi uma tremenda luta, uma luta com o próprio faraó, com os seus magos, seus astrólogos, seus videntes, seus sábios. Como foi que Moisés pôde fazer isso?
que poderia fazer naquelas circunstâncias? É-nos dada a resposta. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. E se vocês lerem aqueles capítulos do livro de Êxodo, verão que houve ao todo 10 sinais. 10. A Moisés foram dados poderes miraculosos. Ele pôde criar piolhos do pó, pôde produzir rãs do rio, pôde transformar a água do rio em sangue. Leiam-nos os 10 sinais, os prodígios e sinais. Até certo ponto, os magos do Egito puderam entrar na competição. Eles não eram destituídos de poder. As forças que nos confrontam são muito poderosas. E houve ali uma tremenda disputa na qual Moisés estava constantemente perdendo o ânimo e perdendo as esperanças. Mas Deus o enviava de volta e lhe dava mais poder. E afinal, Moisés pôde, mediante sinais e prodígios, pôr Faraó em xeque e os fez libertar os filhos de Israel, ou ao menos permitir que saíssem para realizar seus atos de culto. O poder dado a Moisés provou-se maior do que todo o poder de Faraó e o poder do Egito juntos. Os prodígios e sinais o habilitaram a obter essa concessão, por assim dizer, das mãos de Faraó, prodígios e sinais na terra do Egito. Mas devemos apressar-nos a ver aquilo que, afinal de contas, é a grande crise. E se toda vez que vocês leem esse capítulo 14 do livro de Êxodo, vocês não sentem que estão lendo o relato de um dos mais grandiosos e mais dramáticos incidentes de toda a literatura, devo confessar que lamento muito por vocês. Nunca vou esquecer que li esse capítulo neste mesmo púlpito no domingo de manhã, depois da queda da França, em junho de 1940, e penso que o pequeno grupo que estava aqui comigo naquela ocasião sentiu que era a voz de Deus falando novamente. Tudo parecia ter acabado, e ali estava a crise. Mas Deus ainda estava ali, como esteve com Moisés. Permita-me reconstruir esta tremenda história para vocês. Vocês podem ver isso acontecendo? Os filhos de Israel tinham saído do Egito e não tinham nem cajados, nem espadas, nem lanças, nem carros. Não tinham nada. Eram escravos. Tiveram que sair às pressas, até o pão era sem fermento. E lá estão eles fugindo. Eles sabem que Faraó e seus exércitos vêm atrás deles e de repente chegam a este ponto de uma tremenda crise. Chegam a um lugar onde há obstáculos nos dois lados, Pi-Hahirote e Baal-Zefon. Êxodo 14, verso 3. Diz: Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão encurralados na terra, o deserto os encerrou. Não pode ir por este caminho, não pode ir por aquele, e atrás estão Faraó e seus exércitos, seus carros e seus cavaleiros. Não pode retroceder e por isso tem que ir avante, mas em frente deles está o Mar Vermelho. Como pode fazer? Estão absolutamente cercados, sua situação é completamente desesperadora. E, como de costume, os filhos de Israel começam a queixar-se. Eles dizem: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Êxodo 14, verso 11. Não dissemos que era loucura sair do Egito, uma completa estutícia, que seríamos apanhados pela desgraça e seríamos esmagados? Por que fomos dar ouvidos a você? Agora é tarde demais. Aqui estamos nós, totalmente cercados. E depois aqui temos um fato muito interessante dessa história. Na realidade, não nos é dito que Moisés cai sobre o seu rosto diante de Deus. Pobre Moisés, tudo pesa sobre seus ombros solitários, esta tarefa impossível. Ele é, vocês se lembram, um homem muito manso e modesto. Que é que ele pode fazer? Certamente cai sobre seu rosto diante de Deus. Nada lhe resta senão fazer isso. E nos é dito que Deus fala com ele e diz: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, verso 15. Assim ele profere a palavra e o milagre acontece. Quando se movem para frente, o mar se divide e eles caminham pisando terra seca, do modo como é descrito nesse dramático capítulo 14 do livro de Êxodo. E a que isso leva? Nessa noite tremenda, quando os filhos de Israel avançam, os egípcios pensam: Bem, eles estão entrando lá e agora vamos pegá-los. E se põem a correr atrás deles. Mas há uma completa confusão. As rodas dos carros se emperraram, enterrando-se na areia e na lama. Então Deus ordena a Moisés que estenda sua vara outra vez. As águas do mar retornam.
Os egípcios são tragados e destruídos cada um deles, e a história termina com estas palavras. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, versículo 30. Os velhos inimigos, velhos tiranos, os velhos capatazes, o povo sobre o qual eles tinham gemido, suado e chorado através de todos aqueles anos, agora mortos na praia do mar. Os filhos de Israel estão livres. Seus inimigos estão todos vencidos de maneira miraculosa, e eles estão livres para seguir sua jornada rumo a Canaã, a terra prometida. Pois bem, essa é a história de Moisés. Estevão diz isso em poucas palavras, dando a essência do evento, porque estes líderes, estes membros do Sinédrio, sabiam essa história de cor e salteado. Mas por que Estevão diz isso tudo? Ele está fazendo isso porque a história nada é, empalidece, reduzida à insignificância, quando se considera o que ela prefigura. E assim, então, vocês chegam a esta tremenda história do nosso bendito Senhor e Salvador, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Por que ele veio a este mundo? Qual o sentido da encarnação? Qual o sentido desta grande história que vocês leem nas páginas dos 4 evangelhos? E esta é a coisa mais maravilhosa do universo. O nosso Senhor veio a este mundo para nos libertar, para fazer-nos livres. Notem o paralelo maravilhoso. Assim como Moisés foi o libertador dos filhos de Israel sob a mão de Deus, assim também o Filho de Deus veio a este mundo para nos pôr em liberdade. Que nos é dito sobre ele? Eis o que leio. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Isaías 53, verso 3. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1, verso 11. Ele foi rejeitado pelo mundo, como foi rejeitado pelos membros do Sinédrio. Mas aqui está a mensagem. Apesar de o homem rejeitá-lo, ele é o Salvador designado por Deus. Pedro já tinha defendido esse ponto quando falou a este mesmo Sinédrio. Ele e João tinham sido presos e postos sob julgamento. E naquela ocasião Pedro concluíra seu sermão com estas palavras. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 11 e 12. Os filhos de Israel tinham rejeitado Moisés, mas isso não fez nenhuma diferença. Ele foi o Salvador designado por Deus e, apesar deles próprios, Deus o enviou para libertá-los. Da mesma maneira, embora o mundo tenha rejeitado o Filho de Deus, ele ainda é o Salvador do mundo. Mas lembrem-se disto. Foi apesar de nós, apesar da nossa cegueira, apesar da nossa loucura, apesar da nossa recalcitrância, apesar de tudo quanto nos caracteriza verdadeiramente, foi apesar disso tudo que Deus o enviou, como enviara Moisés, a este Deus enviou como príncipe e libertador. E a mensagem geral da Bíblia é esta: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, enviou ao Egito deste mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, versos 4 e 5. Muito bem, continuemos a seguir o paralelo. Quando Moisés foi enviado ao Egito, como lembrei a vocês, enfrentou grande luta. Lutou com Faraó e suas hostes e suas forças. E aconteceu precisamente a mesma coisa com o Filho de Deus quando veio ao mundo. Leiam os 4 evangelhos de novo e vejam as batalhas que ele teve que enfrentar. Observem o mundo ao qual ele veio, mundo que nunca o entendeu, mundo completamente oposto a ele. A organização geral deste mundo é contra Deus, é contra Cristo e é contra cada um de nós. Examinem isso nos jornais e nos filmes do mundo, examinem-no na televisão, examinem-no em tudo o que hoje é considerado maravilhoso. O Filho de Deus veio a esse tipo de mundo. A mentalidade e a perspectiva do mundo eram exatamente o oposto de tudo o que ele era e de tudo o que ele representava. O apóstolo Paulo resume a mente e a perspectiva do mundo quando declara que todos quantos pertencem ao mundo e seguem o curso deste mundo estão simplesmente vivendo de acordo com os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2, versos 2 e 3. E o nosso Senhor é o eterno oposto disso tudo. Por isso veio a uma grande luta com o mundo. E depois, naturalmente, o diabo. Leiam a esse respeito vocês mesmos. Eis o que nos é dito.
Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Certamente vocês se lembram de que durante 40 dias e 40 noites, o nosso Senhor foi tentado pelo diabo no deserto. Lembra-nos das 3 tentações mais notáveis, mas estas foram somente 3 de um grande número. O diabo fez tudo o que pôde para enredá-lo. Tentou-o, peneirou-o, bajulou-o, ofereceu-lhe os reinos deste mundo, qualquer coisa, levou-o ao pináculo do templo e lhe mandou que se atirasse de lá para que Deus o salvasse. Oh, a sutileza, a astúcia disso tudo! O diabo não mandou meramente um subordinado lutar contra o nosso bendito Senhor e Salvador. Sempre veio fazê-lo pessoalmente. O nosso Senhor o enfrentou num combate singular e o diabo utilizou todas as suas reservas. Foi essa classe de vida que o nosso Senhor teve. E vocês podem notar também que, como no caso de Moisés, também com o nosso Senhor houve milagres, sinais e prodígios. Você não vê isso cada vez que lê os 4 evangelhos? O que é que o nosso Senhor estava fazendo? Estava fazendo milagres e prodígios o tempo todo. Se não tivesse feito isso, eu não estaria neste púlpito. Não haveria nenhum evangelho para pregar. Ele andou por toda parte fazendo bem, disse Pedro mais tarde. Atos 10, verso 38. Ele estava sempre libertando as pessoas. Lemos sobre certo milagre que o nosso Senhor operou numa pobre mulher que andava arcada e não podia endireitar-se. Lucas, que era médico, conta-nos que o nosso Senhor disse que ela estivera presa dessa forma pela ação de Satanás durante 18 anos. Lucas 13, verso 16. Presa por Satanás. E ninguém pôde ajudá-la, ninguém pôde curá-la, ninguém pôde libertá-la, ninguém pôde habilitá-la a endireitar-se. Satanás. E também havia um homem que tinha o braço ressequido, não podia movê-lo, não podia levantá-lo, sentia-se desamparado. O nosso Senhor andou por toda parte libertando pessoas como estas e libertou homens e mulheres possessos de demônios. Pois bem, eu aceito em termos médicos que há diferença entre possessão demoníaca e insanidade e que há diferença entre possessão demoníaca e epilepsia. Talvez você diga, mas eu nunca vi um caso de possessão demoníaca. Bem, meu amigo, o fato de você nunca a ter reconhecido não significa que não existe. Há uma periodicidade em torno disto, mas à medida que este país volta para o diabo e o espiritismo, o que ele está fazendo mais e mais, você vai ver cada vez mais casos de possessão demoníaca, homens e mulheres cujas personalidades são governadas por alguma personalidade invisível capaz de habilitá-los a fazer coisas extraordinárias, a falar línguas que eles não conhecem e, às vezes, a usar algum tipo de poder sobre-humano. O nosso Senhor esteve tratando constantemente de tais homens e mulheres. Com seu poder ilimitado, ele exorcizou demônios, expulsando-os das pessoas. Isso fazia parte do seu conflito com o mundo, com o diabo e com todos os apaniguados do diabo, os tais principados e potestades que produziram tanto estrago e miséria e até doença. Em última análise, a doença é resultado do pecado. Doença é uma coisa que nunca deveria ter existido. Quando Deus criou o mundo, este era paraíso e era bom. Não havia nada de errado. Nunca houve o propósito de haver sofrimento, nunca houve o propósito de haver suspiros angustiados, nunca houve o propósito de haver morte. Todas estas coisas entraram em cena como fruto do pecado. Pois bem, isso não significa que cada caso particular de doença se deve a um pecado particular. Tudo o que estou dizendo é que o ensino geral da Bíblia, do princípio ao fim, é que nunca haveria doença e que nunca haveria morte, não fosse a rebelião e o pecado do homem. Diz-nos o apóstolo João que o nosso Senhor veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. O diabo faz a sua obra nefanda. Ele influencia a mente das pessoas, tornando-as criaturas de desejos e paixões, escravas da bebida, escravas das drogas, escravas da moda, escravas às coisas que se deve fazer, escravas do temperamento, do orgulho, da inveja, do ciúme, da malícia. Tudo isso é obra do diabo que veio à criação perfeita de Deus para produzir o caos que resultou. E o nosso Senhor veio combater tudo isso para libertar-nos disso e habilitar-nos a viver de novo como filhos de Deus.
Ele veio com esse propósito e, enquanto esteve aqui, derrotou o diabo por meio de sinais, prodígios, milagres e efeitos admiráveis. Ele disse: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Lucas 11, verso 20. E quando as pessoas viam seus milagres, enchiam-se de maravilhada admiração e diziam: hoje vimos prodígios. Lucas 5, 26. E muitas vezes se enchiam de uma espécie de terror e espanto face ao seu poder miraculoso quando ele mostrava o seu domínio sobre todos os inimigos da raça humana. Mas o nosso Senhor chegou também a uma crise em grau supremo. Como eu já lhe disse, Moisés a encontrou junto ao Mar Vermelho. Num e no outro lado estavam Piairote e Baal-Zefon. Atrás, o exército de Faraó. Na frente, o Mar Vermelho. Estavam completamente cercados. Que poderia ele fazer? Isso, porém, não é nada quando posto ao lado do que posso chamar o Mar Vermelho do Filho de Deus. Do que estou falando? Está tudo nos 4 evangelhos. Leiam sobre as maquinações dos inimigos do nosso Senhor, as conspirações e os conclaves dos miseráveis escribas, fariseus e saduceus. Leiam como eles concordaram em apanhá-lo com suas perguntas. Oh, a sutileza diabólica disso tudo. Eles eram meros e ingênuos instrumentos do diabo. Leiam depois sobre a traição dos seus amigos, até os seus discípulos escolhidos, todos eles, deixando-o, fugiram. Mateus 26, 56. E vejam a terrível investida do diabo, soltando sobre ele todos os seus poderes, dizendo-lhe que todas as suas reivindicações tinham dado em nada. Oh, não entendemos isso. Leiam sobre a sua agonia no jardim do Getsemane. Isso faz parte dessa terrível batalha. O nosso Senhor não estava só enfrentando o que sabia que ia acontecer, mas o inimigo pôs em jogo todos os seus poderes malignos. E por trás deles todos, o nosso Senhor podia ver a lei de Deus. Ele nascera sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Ele sabia que teria que cumprir esta lei, teria que sofrer a penalidade desta lei. Lá estava a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Colossenses 2, verso 14. E os 10 mandamentos que estão contra nós. Eles nos dizem o que devemos fazer, mas não podemos fazê-lo, e assim eles estão contra nós. Todos esses mandamentos e ordenanças o cercavam, e ali, defronte dele, a morte. Não se podia evitar. Ele não podia recuar, não podia sair nem por um lado, nem por outro. Piairote, Baal-Zefon, o exército de Faraó, o Mar Vermelho, a morte. E ali estava ele sozinho, rodeado disso tudo, cercado. O fim teria que vir. E que é que lemos sobre ele? Bem, Moisés o prefigurou de maneira realmente extraordinária. O autor da Epístola aos Hebreus nos fala sobre seu grande clamor e lágrimas. Hebreus 5, verso 7. Essa foi a sua agonia no jardim do Getsemane. Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. Grande clamor, lágrimas. Estes impossíveis inimigos por todos os lados. Que podia lhe fazer? E ele morreu. E tiraram seu corpo do madeiro e o puseram num sepulcro. Rolaram uma pedra para fechar a entrada. Selaram-na e posicionaram soldados para vigiá-la. Ele estava acabado, não estava? Ele tinha entrado no Mar Vermelho e estava submerso. Era o fim. Não, a gloriosa ressurreição. Ele veio pelo outro lado, passou pelo Mar Vermelho, emergiu triunfante e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. 2 Timóteo 1, verso 10. Como disse Pedro em seu sermão no dia de Pentecoste, não era possível que fosse retido por ela, isto é, pela morte. Atos 2, 24. Ele é o Santo de Deus e aparentemente estavam dando cabo dele, com toda a malignidade dos demônios e do inferno, do mundo e da carne. Mas ele triunfou sobre todos eles e emergiu redivivo para todo sempre. E, posteriormente, ele se dirigiu a João na ilha de Patmos e disse: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1, verso 18. Vocês sabem o que significa isso? Significa que todos os seus inimigos foram derrotados, uma vez por todas. O mundo, a carne, o diabo, a lei, a morte, o túmulo, todos eles derrotados. Você se lembra do que este mesmo Senhor disse depois de ressuscitar e de ascender ao céu? Ele comissionou um homem chamado Saulo de Tarso, quando o encontrou um dia no caminho de Damasco.
Ele se revelou a Saulo e lhe disse que o estava enviando como pregador ao povo de Israel e também aos gentios. Que missão foi dada a Paulo? Foi para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Atos 26, verso 18. Paulo foi comissionado para das trevas os converteres, das trevas da ignorância do mundo e de toda a sua mentalidade e sabedoria, à luz de Deus e do poder de Satanás, que os mantinha e mantém o mundo inteiro em sua escravidão e servidão a Deus para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. O apóstolo expressa o ponto desta maneira: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não continua pecando, não tem vida de pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5, 18 e 19. O diabo tem o mundo todo em seus braços, mas não pode tocar-nos, diz João. Não lhe pertencemos mais. Fomos transferidos para o reino do Filho amado de Deus. E é por isso que, como lhes fiz lembrar, e como João já disse, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Ele veio para isso. O diabo tinha exercido tirania sobre toda a raça humana como o valente que guarda armado a sua casa e em segurança está tudo quanto tem. Lucas 11, 21. O diabo derrotou todos os patriarcas, derrotou todos os profetas, derrotou todos os grandes reis de Israel. Nenhum deles pôde lidar com ele. Mas eis aqui aquele que o enfrentou, refutou-o, tomou-lhe sua armadura, na qual ele confiava, e pôs os seus bens em liberdade. E não somente o diabo foi derrotado, o mundo também. Ouçam João bradando com o máximo vigor da sua voz: esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. 1 João 5, verso 4. A nossa fé. Nós vencemos o mundo. Nós que somos cristãos, não somos escravos do mundo. Não sou subalterno dos jornais de domingo, nem do entretenimento da televisão. O mundo, vejam bem o que ele é. Vejo além dele. Que dizer então do pecado? Porque, diz Paulo, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, verso 14. Portanto, diz Paulo, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 11. E que dizer da lei de Deus? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, diz Paulo, Romanos 8, verso 2. Os terrores da lei e de Deus nada mais podem fazer comigo. A obediência e o sangue do meu Salvador ocultam dos seus olhos as minhas transgressões. Augustus Toplady. Ele venceu todos os seus inimigos, o mundo, a carne, o diabo, a lei, o pecado. Mas espere um momento, alguém dirá, você ainda tem que morrer. O último inimigo é a morte. Mas, meus caros amigos, estamos reunidos no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição. A morte foi derrotada. Em seu nome eu posso olhar para a morte e para o túmulo e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Derrotada absolutamente. Ele rompeu os laços da morte. Levantou-se triunfante por sobre o túmulo. Morte. O último inimigo já foi subjugado. Como diz o hino escrito por William Williams. A morte da morte e a destruição do inferno deixam-me pousar seguro em Canaã. Ele é a morte da morte. Ele é a destruição do inferno. Ele venceu o último inimigo. Ele nos oferece libertação completa, completa liberdade. Você pode dizer com Charles Wesley: estou vivo nele, minha cabeça rediviva. Ele derrotou todos os inimigos da alma do homem e a todos os que nele creem, ele oferece nova vida, dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Livre do mundo, das suas seduções e atrações, livre da luxúria, livre do pecado, livre de todas as coisas que nos deprimem. É isso que ele oferece a todos que nele creem. Assim, permitam que eu resuma tudo isso indicando algumas lições que ele deveria nos ensinar. São as lições assinaladas por Estevão em seu sermão. Rejeitar o Evangelho é rejeitar Deus.
Se vocês rejeitarem a mensagem que tenho tentado pregar-lhes, vocês não me estarão rejeitando. Eu não sou ninguém, não sou nada. Estou aqui hoje e amanhã, já me fui. Vocês não me rejeitam, vocês não rejeitam o homem. Isto não é filosofia humana. Vocês rejeitam Deus. Os filhos de Israel, em sua loucura, achavam que estavam rejeitando Moisés. Fizeram Moisés fugir, mas eis o que nos é dito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador. Eles não estavam rejeitando Moisés, estavam rejeitando Deus. Vocês tinham percebido isso? Vocês não percebem que, se não crerem neste evangelho, vão estar se contrapondo a Deus, pigmeus que vocês são, contra o Deus eterno e sempiterno? Sua respiração está nas mãos de Deus. Vocês logo estarão mortos e depois da morte vem o juízo. Vocês estarão diante dele. Em segundo lugar, a nossa rejeição do evangelho e do plano de Deus não faz diferença nenhuma para o plano, absolutamente nenhuma. Os israelitas o rejeitaram em Moisés, mas ele continuou sendo levado a efeito. Deus o enviou de volta e ele realizou a obra. Como Pedro, como lhes lembrei, já tinha dito a estes espertos membros do Sinédrio: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4, verso 11. Eles acharam que foram muito espertos no dia que chamamos Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, porque tinham fechado acordo sobre a sua morte. Vocês podem imaginar os encontros feitos naquela noite entre os escribas, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes? Você não consegue imaginá-los congratulando-se, bebendo a saúde uns dos outros? Tinham se livrado desse agitador, desse estorvo. Tinham acabado com ele. Posso ouvir o escárnio, a zombaria, os risos. Os tolos cegos, lutando contra Deus. Sua rejeição não fez diferença. Deus o ressuscitou dos mortos. Aí está ele, a cabeça de esquina, a esperança da eternidade, o Cristo de Deus. O fato de que vocês o rejeitam não faz nenhuma diferença para o plano e o propósito de Deus. E seja o que for que o mundo moderno faça, em sua esperteza, não fará nenhuma diferença. Quando o tempo determinado por Deus chegar, ele enviará este mesmo Jesus de volta a este mundo. O mundo verá, vindo sob as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, verso 30. Para que virá? Virá para o juízo final. Nada o pode deter. Nada pode fazê-lo seu propósito renunciar. Ele destruirá todos os seus inimigos e estabelecerá seu glorioso reino. Jesus reinará onde quer que o sol, suas jornadas sucessivas faça. Seu reino estende-se de mar a mar, até que a lua mingue e se desfaça. Isaac Watts. Ele virá, e então será o fim. Saiba você que a sua rejeição não faz a mínima diferença. Contudo, ouçam o meu último ponto. Se você, amigo, não pertencer ao povo de Deus, se você persistir em sua rejeição desta mensagem concernente a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e sua vida miraculosa, sua morte sacrificial e expiatória, e sua gloriosa e maravilhosa ressurreição, se persistir em rejeitá-lo, você estará incluído na destruição dos seus inimigos quando ele vier julgar o mundo com justiça. Porventura você pode ser culpado de tal loucura? Meu caro amigo, porque resiste a ele? Você é como estes tolos escribas, fariseus e saduceus? Você acha que é ultrajante acreditar que uma outra pessoa morreu por você? Você quer salvar a si mesmo e por sua vida virtuosa ou por seu entendimento filosófico, você acha que pode abarcar Deus? Por causa do seu orgulho, você estará rejeitando este evangelho e estará trazendo condenação sobre si próprio. Não seja tolo, ouça a palavra que Deus disse a Moisés, que proferisse para o filho de Israel: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Êxodo 14, verso 13. Você jamais poderá salvar a si mesmo, o mundo nunca poderá salvar a si mesmo, nem é preciso você tentar. Esta é a gloriosa mensagem de Deus para cada um de nós. Você pode estar atolado no pecado, pode ter perdido sua força de vontade, pode ser um escravo das drogas, da bebida, de qualquer coisa que lhe apraza. Pode sentir-se completamente sem esperança e todo mundo pode ter desistido de você, mas esta é a comissão de que fui incumbido quanto a você.
Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Olhe para este bendito Filho de Deus, veja-o vindo ao mundo, veja-o combatendo, vencendo, dominando todos os inimigos de você. Veja-o na agonia final, o último inimigo, a morte. Veja-o ressuscitando, vencendo tudo. Você não tem que fazer nada, senão olhar para ele, crer nele e render-se a ele. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, verso 14. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Esta é uma mensagem que ele diz que o Filho de Deus veio ao mundo a fim de salvar você. Ele realizou a obra toda. Olhe para ele, creia nele, renda a sua vida a ele. Levante-se e siga-o, e ele o levará à liberdade e final e supremamente a Canaã dos seus desejos, a glória de Deus e a bem-aventurança eterna.